Esse sábado teremos os 90 minutos finais da grande decisão do campeonato alagoano. De um lado, um CRB que tenta manter a hegemonia com o quarto título seguido do estadual. Do outro, um Asa que tenta, depois de 3 anos batendo na trave, sendo vice-campeão alagoano, tenta um final feliz. Quem leva a melhor? Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre campeonato alagoano, porque na tarde desse sábado, às 16 horas, no Rei Pelé, teremos o confronto da volta da grande decisão. Confronto de ida terminou empatado, o Asa abriu 2-0 em Arapiraca, mas durante o segundo tempo viu a equipe da capital empatar o confronto. Vou trazer um pouco do que aconteceu em Arapiraca, do que pode se repetir também para esse confronto da volta, as prováveis escalações, um pouco do que eu estou aguardando também para esse jogo no Rei Pelé e também falar aonde você vai poder acompanhar essa partida com imagem. Fique à vontade para deixar o seu placar para essa grande decisão, quem você acredita que tende a levar a melhor, comenta aqui abaixo, deixa o like também, isso faz com que o vídeo ganhe relevância e alcance mais pessoas. Também se inscreve no canal para mais conteúdos como esse, estou sempre falando sobre campeonato brasileiro também, já a partir dos próximos dias tem mais conteúdo, mas nesse início de ano estou falando sobre Copa do Nordeste, Copa Verde e alguns estaduais como o alagoano. Bora lá! Já abrindo para vocês aqui a arte com alguns destaques, né? E daqui a pouco falar também sobre os dois campos. De um lado o Anselmo Ramon, do outro lado o Thiago Alagoano, mas falando um pouco do que aconteceu na semana passada, no último final de semana em Arapiraca. Num contexto geral, foi um Asa que se apresentou melhor, né? Avaliando, pegando um balanço dos 90 minutos do jogo de ida, foi um Asa que se comportou melhor, teve a imposição da equipe mandante, teve mais repertório de criação, teve um domínio maior do confronto, analisando pelo menos em recorte de minutos. O CRB só conseguiu gerar alguma imposição depois dos 20 minutos do segundo tempo. Um primeiro tempo em que o Asa teve muito destaque no nome do Kellington, pelo lado direito, mas um Kellington que flutuou muito pelo corredor central também, no nome do Paulinho. E falando sobre o nome do Paulinho, tiveram alguns bons confrontos individuais, como o caso do Paulinho com o Léo Pereira, como o caso do Kellington com o Vitinho. E esses confrontos devem se repetir para esse jogo da volta, mas em uma avaliação breve do que a gente teve no jogo de ida, foi um Asa melhor, né, num conjunto geral, e um CRB que teve um desempenho muito abaixo do que a gente vem acompanhando o CRB tendo nos últimos jogos, nas últimas semanas. Talvez um CRB lembrando o que apresentou logo nos primeiros jogos da temporada, olhando Copa do Nordeste, olhando também Campeonato Alagoano. No segundo tempo, né, avaliando o primeiro tempo em que o Asa foi melhor e um segundo tempo em que tiveram algumas mudanças, a entrada do Natan Melo e a entrada do Danielzinho, elas fizeram muito bem ao CRB. A saída de Kellington e a saída de Júnior Viçosa pelo lado do Asa fizeram muito mal à equipe de Arapiraca, mas o grande ponto que fez com que o jogo girasse um pouco a chave e o domínio do Asa caísse um pouco foi o gol contra que aconteceu, né? O gol favorável ao CRB a partir de uma bola parada. O Asa sentiu demais o golpe. Naquele momento já era um Asa sem tanto volume de jogo, mas depois do primeiro gol do CRB, né, no 2-1, o Asa baixou demais as linhas de marcação e aí teve um CRB que conseguiu um empate com o Thiaguinho, e teve depois quase o gol da virada. Enfim, na reta final do segundo tempo do jogo de ida se teve de fato um CRB superior. Trazendo as prováveis escalações para esse jogo da volta, a gente tem algumas possibilidades de mudança. Primeiro falando sobre o CRB, Matheus Albino deve ser o goleiro, Matheus Ribeiro deve ser o lateral direito, assim como o Henry deve estar confirmado na linha defensiva. Se tem a dúvida entre o Segovia, que saiu saiu lesionado do jogo de ida, com o Miranda. E é claro, aqui se tem caso o Segovia não vá a jogo, se tem uma baixa importante para o CRB. Vitinho na lateral esquerda, o CRB não conta com os novos nomes que chegaram para a temporada, pelo menos para o campeonato alagoano. Se tem aqui o Meritão e a dúvida entre Caliel e o Natan Melo.
Caso o Caliel vá a jogo entre os titulares, o Meritão se torna o primeiro volante e o Caliel tem mais liberdade para avançar. Se for o Nathan Melo é o primeiro volante e o Meritão tem mais liberdade para avançar. Não me agradou muito o primeiro tempo, né, o momento em que se teve o Caliel em Arapiraca. O Caliel teve um desempenho, assim como todo o CRB, o Caliel teve um desempenho um pouco abaixo, assim como o GG também teve um desempenho abaixo em Arapiraca. Léo Pereira pela ponta esquerda, se tem a figura do Barata ou do Thiaguinho pelo lado direito, né, e aconteceu os dois nomes atuaram em Arapiraca, o Barata começou jogando e o Thiaguinho entrou no segundo tempo, e o Anselmo Ramon teve um jogo discreto também, acho que avaliando as atuações individuais de CRB e de Asa, se teve um Asa com um grau um pouco acima de desempenho, até pelo tempo maior de domínio do jogo. Mas a provável escalação do CRB tende a ser essa daqui, e olhando para o lado do Asa, deve ter o Matheus no gol, o Paulinho como um dos grandes destaques no apoio, a subida ao campo de ataque, mas tem esse ponto da disputa do Paulinho, deixa eu até ampliar aqui, a disputa do Paulinho com o Léo Pereira, que tende a ser uma disputa que talvez o jogador do CRB consiga vencer em algumas situações. Eu vejo o Paulinho muito bom no apoio, mas defensivamente ele deixa algumas brechas. E aí tem o Christian Luca e o Zulu, né, a dupla de zaga titular do Asa. O Charles, bom jogo defensivo do Charles na partida de ida. Tem aqui a dupla de volantes do Tibiri e do Bigode, né, o Fabrício Bigode. O Samuel, e assim como eu pontuei o lado do GG não atuando tão bem, também não me agradou muito a atuação do Samuel na partida de ida. Olhando aqui para a linha de ataque, o Kellyton pelo lado direito, Júnior Viçosa no comando de ataque e o Thiago Alagoano. Apesar de ter marcado um gol, principalmente o primeiro tempo do Thiago Alagoano foi bem discreto. Acho que de destaques do Asa vi muito o nome do Kellyton e o nome do Júnior Viçosa durante o primeiro tempo, tanto é que o Asa sente demais com a saída dos dois nomes. E um ponto de observação principalmente aqui no nome do Kellyton. O Kellyton, que é muito marcado pela presença aqui do lado direito, mas ele flutuou bastante por dentro, pisou bastante aqui no corredor central, até para em alguns momentos liberar também a passagem do Paulinho. Olhando no sentido de marcação, o CRB tende a ter uma marcação alta, né, média ou alta para esse jogo da volta, assim como teve em muitos momentos do jogo da ida. E o Asa, apesar de ter marcado em alguns momentos também no campo de ataque, mas eu entendo que o Asa tende a fazer uma marcação no meio de campo. Samuel e o Júnior Viçosa como os dois homens mais avançados, um Asa dentro de uma estrutura de um 4-4-2, tentando explorar muito a figura do Kellyton como uma válvula de escape. Thiago Alagoano já não tem tanta explosão, não tem tanta intensidade para ser uma outra válvula de escape, mas o Kellyton pode ser. Tem também o Zé Arthur, que pode, dependendo do que o Asa necessitar para o jogo, pode ser uma outra alternativa também interessante para o confronto, mas claramente o Asa tende aí, olhando um Asa com força máxima, tem o Asa com esses nomes daqui. Matheus, a figura do Paulinho, tem a figura do Christian Luca, do Zulu, do Charles, que é a dupla de volantes, que foi muito bem, né? E eu vi até algumas avaliações do sentido de fato, o CRB não teve o melhor jogo da temporada, talvez foi um dos piores, mas muito também eu enxergo como mérito de como o Asa em grande parte do primeiro tempo e em parte do segundo tempo marcou. A dupla de volantes do Asa se portou muito bem, o Kellyton na recomposição também foi muito bem, enfim, o próprio Samuel, apesar de eu ter achado que o Samuel com a bola não atuou tão bem, mas no sentido de entrega de recomposição ele conseguiu atuar bem. Então tá aqui. A minha expectativa, assim como eu falei no jogo de ida, é de um CRB favorito, né? Se vem com o Asa com 2-0 na conta, até mesmo com 2-1, eu entendo que o Asa poderia, óbvio, teria uma chance maior de título. Não estou descartando também essa chance de título, acho que ela ainda existe, né? E eu até fiz uma avaliação antes do jogo de ida. Esse é o Asa que defensivamente apresenta mais consistência nos últimos anos.
né? Talvez ofensivamente o Asa de 2022 era um pouco melhor, mas ainda assim eu entendo que o Asa chega vivo, chega bem vivo para esse jogo no Rei Pelé, mas olhando para as forças individuais do CRB, se tem um CRB favorito para esse confronto da volta. Confronto que inclusive vai ter transmissão, assim como todos os jogos do Campeonato Alagoano foram transmitidos pelo NN Play, vai ter novamente transmissão do NN Play pelo YouTube e vai ter transmissão também da TV Pajuçara em TV aberta. Se você está em Alagoas, acompanha pela TV Pajuçara, é óbvio, você pode acompanhar pela TV Pajuçara, pode acompanhar também pelo YouTube, mas se você está fora de Alagoas, você tem como acompanhar de forma gratuita apenas pelo YouTube com o NN Play. Deixa um pouco da sua expectativa, deixa o joinha, também se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Compartilhe o link também em grupos de amigos e torcedores e deixa o seu palpite aqui abaixo. Quem leva melhor nessa grande final do Campeonato Alagoano de 2025? Vou ficando por aqui, até a próxima.